Salve galera, tudo bom? Vou dar minha contribuição aqui sobre o iluminismo, tá? Vou dar minha palhinha aqui para a gente continuar essa discussão, tá? A gente, primeiro, né? O que que a gente tem que responder? O que que é o iluminismo? O iluminismo foi um fenômeno que aconteceu no século XVIII, na Europa, lá do século XVIII, depois se espalhou, né? Por outros continentes, né? América, né? Brasil, mas ela começou na Europa do século XVIII, tá? Então, assim, por que que a gente diz que é um fenômeno? Porque muitas pessoas, né, estavam é, refletindo, pensando. No século XVIII há um avanço significativo no pensamento filosófico, né? É, o século XVIII ele está repercutindo ideias que já vinham desde lá do século XVI, tá bom? Que eu falei que no século XVI começa a surgir o que a gente chama de filosofia moderna, né, que eu comentei com vocês que era um movimento que defendia autonomia humana, racionalidade humana, valorização da ciência, né? Então no século XVI já se defendia isso. No século XVIII continua se defendendo os mesmos valores, só que isso acontece numa proporção muito maior, né? é, é, e não só muito maior, mas como muito mais profunda, né? Então o pensamento filosófico no século XVIII ele é muito melhor elaborado, né? Tanto em quantidade quanto em profundidade e também o pensamento político, né? Que não era algo tão presente no começo ali do século XVI, né? Ele começa a se desenvolver com muito maior proporção e muito mais profundidade no século XVIII, tá? Então, assim, é, todo esse movimento, toda essa movimentação de pessoas querendo pensar, querendo contribuir com o pensamento humano, faz com que a gente possa dizer que no século XVIII aconteceu algo diferente, né? Algo diferente, algo que não tinha acontecido antes. Por isso que a gente fala que é um fenômeno que aconteceu no século XVIII. E esse fenômeno a gente chama de iluminismo, tá bom? O movimento iluminista ele faz uma crítica muito forte ao poder da religião, ao poder que a religião exerce sobre a vida das pessoas, né? Então, assim, muito da crítica que começa a ser feita no século XVIII, a religião é por conta disso, né? Lembra que no século XVI eu tinha falado que há uma defesa da autonomia humana, só que no século XVI, né, meio que os filósofos estavam reivindicando a autonomia, mas estavam deixando a igreja ali, né, tratando com respeito, né, tentando não confrontar a igreja tanto quanto foi feito no século XVIII. No século XVIII é um confrontamento muito maior, né? E assim, não era só um filósofo reivindicando que ele, né, tinha que ter autonomia para pensar. Não, no século XVIII, diferente do século XVI, os filósofos estavam defendendo que todo mundo tinha que ter autonomia para poder pensar livremente, tá? Então, no século XVIII, essa reivindicação de autonomia de pensamento, de autonomia do ser humano, de liberdade, né? Liberdade também é uma coisa muito presente no pensamento iluminista, né? Os pensadores é no século XVIII que começa aí o que a gente conhece hoje como pensamento liberal, né? Dentro da política, né? Que hoje em dia muita gente se diz liberal conservador, né? Mas que no século XVIII os pensadores liberais estavam reivindicando liberdade mesmo para o indivíduo, né? Liberdade era, isso era defendido de forma muito mais progressiva, né? Eles queriam inovação, eles não queriam conservar nada,
né? Eles queriam que as coisas mudassem, tá? Eles queriam que as pessoas tivessem liberdade e então também se criticou muito o poder que o Estado, né, quase sempre respaldado pela religião, tinha na vida das pessoas, né? Então, era o regime absolutista, né, que quase sempre estava em vigor, né, com respaldo da religião, e eles reivindicavam que as pessoas não deveriam ser submetidas a essa coação e de que houvesse mais participação das pessoas também na política, tá? Então, assim, além de defender a autonomia humana, a liberdade humana, a liberdade de pensamento, né? Defender a ciência, né? Criticar a religião muito por conta do poder que a religião exercia na vida das pessoas. E também o fato de muitas das vezes a religião se comportar no sentido de tipo limitar a visão das pessoas e falar para as pessoas, olha, não pense, não procure informação a mais, não reflita, siga só o que a doutrina da religião está te colocando. Então a verdade está aqui, né? A verdade está num livro, né? A verdade está numa determinada mensagem religiosa, e os iluministas pensavam que não, né? Para que a gente desenvolva plenamente nossa liberdade, nossa capacidade de raciocínio, a gente não pode fechar os olhos, né, para as ciências, para o conhecimento e meio que ter um comportamento de receio, né? Eu não posso estudar, eu não posso buscar conhecimento, porque isso vai abalar minha fé, isso vai me fazer com que eu não me volte para a palavra verdadeira, que nesse caso é a palavra que é veiculada pela minha religião. Então eles estavam criticando, era isso, justamente isso. A galera estava pensando, pô, como? Né? Não pode, né? A pessoa não pode ficar bitolada ali, acreditar que aquela é a verdade, né? Para o cara, a verdade está aí para ser descoberta. Então a gente precisa estudar, a gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa abrir nossa cabeça, né? Abrir nossa mente para novos horizontes. Então era isso que os iluministas estavam defendendo, né? E eu acho que a principal revolução que o pensamento iluminista faz é no campo da política, né? Porque há um confronto muito forte aos regimes absolutistas, né? E há uma contribuição muito significativa para o pensamento de uma política, né, que não seja tão centralizada, né? Que o poder não esteja tão centralizado, né? Então, os pensadores iluministas pensavam de modo que uma forma de organizar a política em que pessoas A ou B, né, controlam todo mundo, né, que um grupo controle todo mundo. Então, eles queriam descentralizar o poder para que as pessoas tivessem menos poder para controlar os outros, para que todo mundo pudesse ter sua liberdade garantida. Entendeu? Então, é isso, galera. Essa é a minha contribuição sobre o iluminismo, tá? E abraço, vou passar uns exercíciozinhos para a gente fazer também. Valeu? Abração.